Olá pessoal, tudo bem? O título desse vídeo é O que nós realmente queremos? É estranho, né, gente, fazer uma pergunta assim porque é tão óbvia. Quando você procura um magista, quando você está atrás de alguém para fazer um trabalho, um ritual para você, é claro que no fundo o que todos nós queremos é ser feliz, mas essa felicidade, a grande maioria dela é atribuída para a parte amorosa, naquilo que a gente se sente incompleto, naquilo que a gente perdeu, ou talvez aquilo que a gente nem nunca teve, porque eu atendo muito casos de pessoas que amou alguém do seu passado, um namorado de infância, um namorado de época de escola, e às vezes nem namorado, às vezes alguém que essa pessoa teve próximo dela, que ela amou e que nunca ficou com ela. E a vida da pessoa segue em frente e dentro desse ciclo, ela acaba muitas vezes não conhecendo alguém que ela amou tanto quanto aquela, e aí ela vive dentro do que é possível. Ou seja, eu fui apaixonada por um, eu casei com outro e segui a minha vida. Gente, a grande maioria das mulheres que são solteiras, o maior sonho delas é casar, óbvio. Só que as pessoas que são casadas, as pessoas costumam achar que casamento é um sinônimo de felicidade. Gente, casamento muitas vezes pode ser apenas duas pessoas morando juntas. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. A gente vive num mundo machista, num mundo dominado pelos homens. Num mundo em que os homens nos massacram, nos maltratam, nos traem, mentem, batem, judiam. E é o mundo deles, de uma sociedade deles. Uma sociedade que não foi constituída por nós e que muitas mulheres dentro da história, a gente vê mulheres que tentaram se colocar à frente, mulheres que tentaram mudar leis, mulheres que tentaram mudar essas regras e não conseguiram. Claro que a gente evoluiu, claro que hoje a gente consegue estudar como os homens, crescer como os homens, ter salários altos como os homens, mas de uma forma muito mais difícil, de uma forma muito mais preconceituosa, porque infelizmente ainda o homem é o ser dominante nessa terra. Por incrível que pareça, até na Bíblia fala coisas sobre isso. Eu particularmente, gente, eu acho a Bíblia um livro machista, acho. E tenho dúvida se tudo aquilo que está escrito na Bíblia é verdade, porque partindo do princípio que a Bíblia foi escrita por homens, e eu não confio em homens, eu não sei se tudo aquilo que está escrito ali foi alguma coisa espiritual verdadeira ou alguma coisa manipulada pelo mundo machista que a gente vive. Porque, por exemplo, tem partes da Bíblia que fala que o homem que domina, que a mulher tem que ser submissa ao homem, que a mulher na igreja não pode falar. Existem coisas escritas assim na Bíblia. Isso não são frases machistas? E assim, gente, eu não tô aqui pra falar de religião, se eu gosto. Eu tô dizendo a minha opinião, sabe? Eu sei que é um assunto delicado, a gente não deve entrar em assuntos religiosos porque gera polêmica, mas eu estou dizendo a minha opinião. Se outros discordam, ok, essa é a minha opinião. Eu sou a Érica, eu não sou obrigada a concordar com tudo. E eu acho a Bíblia um livro machista, minha opinião. E, assim como tudo que é machista nesse mundo, gera leis e gera atitudes que, por exemplo,
Por que eu tô falando isso? Aonde eu quero chegar com essa conversa? Porque eu ouço mulheres. Gente, o meu maior público é mulheres. Eu atendo mulheres o dia inteiro. Por exemplo, eu já peguei histórias de mulheres que eram héteros e passaram a gostar de outras mulheres. Ah, não, Érica, mas isso daí significa que em algum momento da vida dela, ela já tinha uma tendência ao homossexualismo e ela não tinha coragem de se assumir. Pode ser. Mas pode ser também que ela foi tão judiada, tão massacrada, tão, sabe, que gerou um asco de homem, que elas passaram a ter uma segunda opinião. Por exemplo, eu já ouvi dizer, até de pessoas que eu conheço, mulheres que eu conheço que se envolvem com outras mulheres que são homossexuais, que falam que a vida sexual de duas mulheres e a relação sexual de duas mulheres é muito mais prazerosa do que com um homem. E por quê? Baseado em quê? Porque a mulher sabe o que a outra gosta. E homem, muitas vezes na cama, ele é aquele que, popularmente falando aqui no populacho, abre as pernas, coloca lá e goza. E aí sabe o que acontece com a mulher? Ela fica extremamente frustrada e ela passa a viver uma mentira da vida sexual dela, que não gera prazer nenhum, mas que ela precisa mostrar para ele que ele está sendo bom mesmo sem ser, porque ela quer manter esse relacionamento. Então, olha as coisas que as mulheres se submetem para ter um homem ao lado delas. Elas se submetem a um sexo ruim, elas se submetem a um sexo sem prazer, elas se submetem a ser traídas, elas se submetem a ouvir mentiras, elas se submetem a apanhar. Aquelas que muitas vezes não trabalham e porque tem filhos pequenos, não tem com quem deixar, elas se submetem muitas vezes a apanhar do marido e a se sujeitar a esse tipo de vida porque ela tem crianças pequenas que dependem dela. E ela depende desse marido idiota, estúpido, ignorante, que a sustente, porque naquele momento ela não pode abandonar os filhos. E isso está relacionado ao mundo machista, onde a gente vê mulheres que se desenvolvem, que se tornam famosas, que tiveram um ambiente diferente, uma cabeça diferente, uma forma diferente de agir, uma forma que não passam por esse tipo de situação que eu acabei de falar, mas isso é uma minoria, não é a maioria. E não é uma maioria ou minoria baseado também em classes sociais, não, porque eu já vi um monte de reportagens de mulheres que eram modelos, que casaram com grandes empresários, que eram mulheres lindas, deslumbrantes e que apanhavam do marido machista, de uma sociedade machista. E apanhavam e não falavam nada, sabe por quê? Porque o cara era um grande empresário. Porque o cara saía nas mídias, porque o cara saía em revistas, e quando você tem dinheiro, você abafa as coisas. Então, gente, por que eu me preocupo tanto com as mulheres? Por que eu tento ajudar tanto as mulheres? Primeiro porque eu sou mulher e eu sei o que elas vivem. E eu, graças a Deus, não vivo isso. Mas eu já passei por situações assim. Eu já vivi machismos de homens. Então, uma das primeiras coisas que eu acho importante é as pessoas adquirirem sua própria independência. Porque quando você adquire a sua independência, você tem a condição de estar por cima. Sabe, a condição de que se um cara for pisar em você e você depender dele, você vai estar sujeita a deixar ele te pisar. Mas quando você não depende dele, você pode mandar ele para aquele lugar. Então eu não quero só
ajudar as mulheres no sentido de vamos fazer uma magia para resolver problema, porque nem tudo se resolve com magia. Às vezes eu falo para as pessoas, toma banho de pombagira, não é para você ficar mais gostosa, mais atraente, sabe? E esse cara que humilha você, que nunca te enxergou, passar a te enxergar. Eu peço para você tomar banho de pombagira, porque as pombagiras já foram mulheres, já viveram aqui na Terra, já foram massacradas, aprenderam com os seus problemas, evoluíram, cresceram e estão num plano melhor a ponto de te ajudar a você a se levantar. A ponto de ajudar a você ser uma mulher de verdade, a ponto de ajudar a você ter autoestima, a ponto de ajudar você a gostar de você, a ponto de ajudar que de repente não é só fazer magia para uma pessoa, é ver para quem você vai fazer magia. Você vai fazer magia para o cara que realmente você ama? Ou você vai fazer magia porque você está se sentindo sozinha? Ou você vai fazer magia porque você não tem uma outra opção? Ou você vai fazer magia porque esse cara era o cara que você tinha naquele momento e você já estava há tanto tempo sozinha que se você perder ele, você acha que não vai conhecer mais ninguém? Eu não sou contra a magia, eu vivo dela. Mas eu quero que você invista em alguém que vale a pena. Às vezes pode ser que você perdeu um cara que era legal, um cara que não era machista, um cara que não te maltratou, um cara que era uma pessoa de caráter, um cara que era uma pessoa legal, mas que de repente faltou uma sintonia entre vocês, houve erros de ambas as partes e o relacionamento acabou, mas é um cara legal, que vale a pena lutar, que vale a pena investir. Porque muitas vezes, gente, eu vejo pessoas investindo por lixo. Sabe, não cabe a mim julgar as pessoas. Se uma pessoa chega para mim e pede para fazer um trabalho, é claro, eu vou avaliar ali nas cartas se é possível, se não é possível, mas às vezes eu abro as cartas e eu vejo a pessoa, o cara, que as meninas querem fazer magia, e falo assim, eu penso como pessoa, eu como Érica, falo assim, um lixo desse eu não queria nem de graça. Sabe? Porque eu vejo que são caras mau caráter, que bateram nelas, que são usuários de droga, que são vagabundo, que são oportunistas, que não prestam, que não têm caráter. E aí, gente, eu preciso fazer as mulheres acordar. Nós estamos no ano de 2021, sabe? Vamos fazer esse ano um ano diferente. Sabe, eu entrei sim dentro da espiritualidade para ajudar as pessoas, mas ajudar as pessoas de uma forma de uma forma verdadeira, de uma forma honesta, de uma forma sincera, não é entrar dentro do abismo que as pessoas estão, que é o que a gente vê muito por aí. O que acontece com os magistas que não levam a espiritualidade a sério? Ela simplesmente faz o que a pessoa pede. E nem sempre, gente, aquilo que a gente quer no momento é o melhor para nós. E às vezes é aquilo que eu falo para as pessoas, faz um trabalho de abertura de caminho, ou se não quer, começa a tomar banho de pombagira para vocês mudar aqui, ó. A forma de pensar, a forma de agir, porque a gente quando está dentro de uma situação difícil, que a gente está vulnerável, que a gente está carente, a gente começa a enxergar aquilo que é ruim de uma forma boa. Eu vou dar um exemplo para vocês, da minha vida, um exemplo meu, porque acho que dar exemplo dos outros é uma coisa, quando você dá um exemplo seu daquilo que você vive, é diferente. Eu, no momento que eu estava carente, há muitos anos atrás, que eu estava sozinha, fazia um tempão que eu não me relacionava, eu conheci uma pessoa e esta pessoa era casada. Escuta só essa história, essa pessoa era casada. E aconteceu de eu beijar essa pessoa, de eu ter não vou dizer um relacionamento, porque eu não aceito me envolver com caras casados. Eu, Érica, meu ponto de vista. Mas ali foi uma coisa que aconteceu. E eu enxerguei essa pessoa de uma forma que ela nunca foi, nunca vai ser
Por isso que eu falo para vocês, às vezes, gente, que a carência não é um bom conselheiro, porque a carência, ela faz você enxergar uma porcaria, sabe, em algo que é bom. E na época eu tava começando com a parte de magia minha, assim, de eu mesmo me desenvolver, de eu mesmo começar a trabalhar com meus guias, de eu mesmo começar a me envolver com eles. Sabe o que meus guias me disseram em relação a essa pessoa? Não. Não e não. E aí, eu, como toda mulher, como um monte de gente que eu atendo e que às vezes eu falo não, e a pessoa vai lá e procura outro magista e me bloqueia, e me xinga, e me fala, e me isso e aquilo, eu não sou diferente de ninguém. Gente, eu gosto de mostrar pra vocês que eu não sou a mãe de santo poderosa, a magista poderosa, a bam que tá por aí na internet, porque eu vejo umas mães de santo na internet que elas não têm problemas. Elas estão acima do bem e do mal. Elas só falam, ah, meu Deus, felicidade e isso, e só coisas boas, e eu consigo tudo, e eu trago em 24 horas. Problema delas, eu não sou assim. E as pessoas não são assim e não existe gente assim. Todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos. E eu, como todo mundo, naquele momento eu também não quis ouvir. Pergunta se eu escutei meus guias. Eu estava começando a minha espiritualidade, eu não conhecia ainda, eu não tinha experiências espirituais com os meus guias, e eu estava passando uma situação difícil. E eu falei para muita gente que eu fui em muitas religiões erradas, sabe, que eu quebrei a cara, que assim como vocês batem de porta em porta, eu também bati em porta, sabe? Então eu sei sim o sofrimento de vocês, eu só não prometo milagres, sabe? Eu só não falo para as pessoas, eu vou ajudar o problema de todo mundo, porque é mentira, sabe? Eu não sou Deus. A gente aqui na Terra, que é magista, que trabalha com a espiritualidade, não é Deus. E nem Deus resolve o problema de todo mundo, porque eu conheço um monte de problemas que Deus pode resolver, mas não no momento que você quer. Então, vamos falar aqui no popular. O que acontece? Eu escutei a espiritualidade? Não. Eu ouvi conselhos? Não. Eu simplesmente achei que amava aquela pessoa. Por quê? Porque eu estava sozinha, porque eu estava carente, porque aquela pessoa me deu exatamente aquilo que todo mundo quer, atenção. Sabe, aquele cara que te abraça, que te ouve, que dá risada, que brinca, mas que tinha outra. E aí, eu quis ouvir, eu não quis ouvir. Os meus guias me ajudaram? Não. Resumo da história. Eles não me ajudaram com ele. Eles mudaram minha forma de pensar. Eles colocaram outra pessoa na minha vida, solteira. Alguém, para mim, seguir outro caminho e não seguir o caminho de alguém que já estava com a vida arrumada. Mas o tempo passou. O que eu acho interessante da espiritualidade é que às vezes as pessoas elas são imediatistas, né? Não, eu quero para hoje, para resolver para hoje, só que o espiritual ele vai trabalhando. Olha só, passaram-se 5 anos. 5 anos desse episódio, eu deixei essa pessoa, conheci outra, mas na época eu não queria também fazer trabalho de abertura de caminho, como eu falo para as pessoas, eu não vejo que vai dar certo com esse cara, faz uma abertura de caminho, não! Porque, gente, quando a gente tá no buraco, a gente só enxerga o buraco, sabe? Passou, e assim, meus guias resolveram o meu problema. Só que passaram-se 5 anos, eu descobri que esse cara, que eu vi naquele meu momento da carência, que era o meu Deus, ele era usuário de droga, ele já tinha sido preso, ele se separou da esposa e ele entrou, ele
veio atrás de mim 5 anos depois, que ouviu um não assim desse tamanho. A diferença é que a primeira vez eu estava iludida, dessa vez eu tinha acordado, os meus guias tinham mostrado a realidade. Então assim, depois eu vi que ele é uma pessoa agressiva, que batia na esposa dele. Então, olha só, gente, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que esse lado que ele era usuário de droga, que ele batia na esposa dele, que ele já foi preso, que ele não é uma pessoa trabalhadora, que ele é uma pessoa cheia de defeitos, naquele momento em que eu não estava bem, que eu estava sozinha, que eu estava carente, que eu estava solitária, que eu olhava para os lados, não tinha ninguém para, assim, de vista que eu conhecesse para me envolver, esse cara foi um príncipe que só eu enxerguei. Porque, gente, a gente costuma enxergar lixo, príncipe, quando a gente não tá bem. A espiritualidade, desde o primeiro dia, falou para mim não. Por quê? Porque eles enxergaram que o que não prestava, não prestava. Só que eu só vim ver isso 5 anos depois. E assim, conheci outra pessoa, só que às vezes não é isso que acontece com as pessoas. E às vezes as pessoas ficam anos ao lado de porcaria achando que é príncipe. Mas o que faz a pessoa fazer esse tipo de atitude? A carência, a falta de atenção, a falta de amor, a falta de afeto. Aonde você sonha conhecer uma pessoa assim, e a primeira que aparece, você coloca a máscara dela. Sendo assim, essa pessoa não tem nada a ver com isso. Então, gente, acredite na espiritualidade, não em você. Porque o coração, ele é enganoso. A carência mente, ilude. E às vezes, a finalidade, eu sempre falo, ajudar uma pessoa não é sentar no fundo do poço com ela e ficar passando a mão na cabeça dela. Às vezes ajudar uma pessoa é dar um tapa na cara e falar: acorda, acorda, vamos mudar, vamos melhorar, vamos crescer, vamos evoluir. Eu quero te ajudar a ser feliz. Você precisa estar de pé para que outra pessoa te enxergue. Porque quando a gente está no fundo do poço, ninguém olha para baixo. As pessoas olham para cima. Elas te vê quando você está em cima. Elas te vê quando você está bem. Elas te vê quando você está feliz. Ah, mas a minha felicidade, sem ele, eu não sou feliz. A sua felicidade, tudo bem, eu concordo que a gente precisa estar com alguém para ser feliz. Mas não se apegue a uma pessoa só. Não resuma o seu mundo a uma pessoa só. Gente, os ensinamentos que eu ensino aqui são de coisas que eu já fiz. Eu não sou diferente de ninguém. Eu já errei, sabe? Só que o que eu tô tentando explicar para vocês é que quando a espiritualidade tenta te dar um outro caminho, é porque o caminho que você quer talvez não seja o melhor. Então acredite que você vai ser feliz. Acredite que os guias têm sim esse poder e essa força de fazer você feliz. Agora, o caminho até você chegar à felicidade pode não ser da forma que você escolheu. Mas não se foque no caminho. Se foque em que você vai conseguir. Ouça as orientações que a espiritualidade fala para vocês, quando pede para vocês fazer um banho, uma receita, uma orientação, porque aqui não é eu, Érica, que estou aconselhando, e quando vocês fazem uma consulta comigo, não é a Érica que está dando o palpite dela ou a opinião dela. Eu dei a minha opinião em algumas coisas aqui nesse vídeo, mas no momento de uma consulta é a espiritualidade que está te orientando. Tanto que, como eu falei para vocês, naquele momento em que eu queria que as coisas fossem do meu jeito e eles falaram não, imagina se eles falassem sim. Até porque esse cara, ele terminou com a esposa. Ele não podia então ficar comigo? Sendo usuário de droga? Me batendo? Não trabalhando? Não prestando? Sendo um mau caráter? Porque hoje eu enxergo que ele é assim.
E ele já era assim quando eu o conheci. Só que quando a gente tá apaixonada e quando a gente tá carente, a gente enxerga de forma errada. Vocês sabiam que os psicólogos, eles falam que a paixão é considerado um estágio temporário de demência? Podem perguntar para psicólogos, para pessoas que tratam do lado científico, não espiritual, do lado psicológico das pessoas, que estudou psicologia. A paixão é considerado temporariamente um estado de demência. Por quê? Porque você distorce as coisas, porque você enxerga de uma forma que não é verdade. Eu não estou aqui desmotivando você a não lutar por quem você ama. Eu estou dizendo que vale sim a pena lutar por quem você ama, desde que esta pessoa seja uma boa pessoa. Desde que você esteja enxergando essa pessoa da forma realmente como ela é. Porque quando a gente está apaixonado, a gente enxerga errado. Eu enxerguei errado. Você pode estar enxergando errado. Eu tive a espiritualidade para me tirar desse caminho e, se vocês permitirem, elas vão tirar você desse caminho também. Se vocês permitirem. Porque no momento em que eu ouvi não pense vocês que os espíritos me abandonaram. Eles vão trabalhando. É aonde eles começam a trabalhar no silêncio. É aonde, quando você faz uma magia, você não vê nada. Não tem umas coisas assim? Que às vezes o não ver nada não quer dizer que a magia que você fez não esteja dando certo. Quer dizer que você fez uma escolha errada e que a espiritualidade está atuando para que as coisas melhorem na sua vida, não exatamente da forma que você quer. Talvez as pessoas não gostem desse vídeo, mas qual é um dos maiores motivos que eu sou conhecida no meu canal? Por ser sincera, por ser verdadeira. E aqui eu estou até contando uma parte da minha história, no sentido de vocês verem que às vezes o lado espiritual nos fala não. E quando nos fala não, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Eu, como Érica, eu também sou falha, eu também tenho erros, eu também faço besteiras, eu também já fiz escolhas erradas. Hoje eu procuro ouvir o que meus guias falam para mim, porque eles enxergam o futuro. E não quer dizer que eles vão me revelar o futuro. Naquele momento eles não falaram para mim, olha, ele é drogado, ele não presta, ele é vagabundo, ele bate na mulher, ele é uma pessoa agressiva, porque eu não ia ouvir. Quando a gente tá cega e com os ouvidos tampados, você não ouve. Eles deixaram o tempo passar. 5 anos depois, quando eu já estou com outra pessoa, quando essa pessoa, eu nem lembrava que essa pessoa existia, eles colocaram essa pessoa de novo no meu caminho, mostrando quem realmente ela era. E detalhe, Érica, mas os seus guias não podiam ajudar, fazendo com que ele se separasse da esposa, com que ele se tornasse um bom homem, com que, em primeiro lugar, os meus guias não destroem casamento. E eles sempre falam pra mim, existem bilhões de homens solteiros. Por que você vai querer o dos outros? Não mexe. Começa por aí. Segundo, a espiritualidade não muda caráter. As pessoas são o que são. Ele usava droga porque ele queria, ele era vagabundo porque ele não gostava de trabalhar, e ele foi preso porque ele foi vender droga, ele era usuário, ele era traficante. Então, se você faz escolhas erradas, você tem que assumir as consequências. Hoje ele já não é um cara tão novo. Ele continua sendo usuário de droga. Se tá traficando, eu não sei, porque eu também nem quis contato. Meus guias só aproximaram para que eu visse a história, visse a burrada onde eu queria me enfiar. E hoje, sabe o que eu percebo? Eu nunca amei esse cara. Eu nunca fui apaixonada por esse cara. Eu sinto um nojo até de pensar nele. E não é porque os meus guias fizeram isso. É porque eu encontrei uma pessoa que eu gostei. De verdade.
eu aprendi a me gostar. Porque na época que eu me afastei dele, eu não tinha conhecido ainda essa pessoa que eu gosto. E às vezes é mais difícil você se libertar de alguém quando você está sozinho. Mas meus guias me ajudaram a me libertar de uma pessoa. E me mostraram que eu estava errada. Então, às vezes, gente, quando eu tento ajudar vocês e mostrar que vocês estão erradas, não é baseado na minha experiência. Porque eu estou até dividindo elas com vocês. E até poderia usar. Mas é baseada no que eu estou ali, dentro de um processo espiritual, numa leitura de cartas, avaliando a situação de vocês. E às vezes vocês podem estar numa situação assim, enxergando uma porcaria, um príncipe. Mas por quê? Porque você está carente, porque você está sozinha, porque você está sofrendo, porque você quer o quê? Atenção, amor, carinho, afeto, alguém que te abrace, alguém que queira estar ao seu lado, alguém que queira andar de mão dadas com você, alguém que apresente você para a família dele. É isso que a gente quer. E aqui eu não estou nem falando de gênero, porque existem homens que gostam de homem, existem mulheres que gostam de mulher e que quer isso também. A questão é se a pessoa do qual você quer é realmente isso que você enxerga. E os banhos de pombagira que eu falo, eles são muito bons para fazer a gente acordar, para fazer a gente enxergar as coisas do jeito que elas são, e não as coisas do jeito que a gente enxerga no momento que a gente não tá bem. Se realmente a pessoa for legal, se realmente o seu príncipe for um príncipe, que por algum motivo vocês se afastaram e vale a pena lutar, lute. Mas se não, para pensar em tudo isso que eu falei desse vídeo. E eu vou fazer outros para ajudar vocês. Caminho dos Orixás, Facebook, Instagram, YouTube, e-mail. Entrem em contato que eu terei muito prazer em atendê-los. Se inscrevam no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. É bom também a gente ouvir conselhos, sabe? Não é só ir lá acender vela e fazer magia. Eu quero ajudar vocês de uma forma completa, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.